Nós estamos falando sobre adoração, eh música, adoração, louvor, né? Falando sobre todos esses aspectos. Temos falado sobre a questão da adoração e vimos que a adoração é muito mais, né, do que um posicionamento de corpo, de um lugar onde se reúne, uma forma de fazer. Vimos que a adoração é uma atitude do coração das pessoas e falamos muito já sobre essa questão de que só aqueles que conhecem a Jesus verdadeiramente é que podem adorá-lo de verdade, né? Terminamos falando dessa questão, né, que é uma exclusividade dos salvos. Adorar ao Senhor em verdade, em espírito e em verdade, é uma exclusividade daquele que trilhou o caminho da redenção, do novo nascimento, do perdão, do se tornar uma nova criatura. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, sabermos que nós podemos nos aproximar de Deus para adorá-lo através do sangue de Cristo, né? Nós vimos essa questão, falamos sobre isso, falamos sobre a questão de estarmos limpos diante do Senhor para adorá-lo, limpos diante do Senhor para cultuá-lo, que nenhum de nós precisa permanecer ou comparecer diante de Deus em pecado ou não, sem estarmos dignos disso. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, nós podemos experimentar isso. Então, nós já falamos muito sobre essa questão da adoração, desse posicionamento e de quem é que pode adorar ao Senhor. Mas agora nós vamos entrar exatamente falando um pouco mais sobre a questão da música. Música, louvor. O que a Bíblia nos diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a fonte de inspiração do louvor, biblicamente falando, né? Se nós fizéssemos essa pergunta hoje, né? Nós temos aqui a Liene também, que está conosco, seja bem-vinda. E a Liene é música, né? Ela toca, ela trabalha com isso, então é alguém que realmente tem esse dom, esse talento e serve ao Senhor com isso. E se a gente fosse perguntar para todas as pessoas, como a Eliane, que está aqui, né, que mexe com música, o Marciano também, de uma certa forma, podemos dizer, com certeza, ele mexe com música, ele é um dançarino, ele é um coreógrafo, né, ele é alguém que expressa a arte, né, usando o seu corpo, mas usando a música como base para isso. Então, isso é muito interessante, eu acho isso fantástico, eu acho essas coisas maravilhosas. Mas se nós fôssemos perguntar qual é a base do louvor hoje? O que tem inspirado as pessoas a compor hoje? Porque quando a gente olha algumas letras, pelo menos eu vou falar, tá, gente, do contexto bem do Brasil, né? Tá? Então eu quero falar de um contexto bem brasileiro, que apesar de estar aqui nos Estados Unidos há alguns anos, a gente acompanha, a gente vê, a gente acompanha as letras. A gente sabe que aqui também tem como diz, aqueles que se perdem, né? Mas eu quero falar de um contexto brasileiro de letra, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente escuta. O que tem inspirado as pessoas? É lucro? É audiência? É fazer algo que se torne popular? É fazer algo que se torne sucesso? Ou é a inspiração do Espírito Santo? É aquilo que vem do Espírito Santo? É muito interessante quando a gente olha para a Bíblia e a gente se volta para a Bíblia na questão do louvor bíblico, que a gente vai ver uma coisa. Uma das pessoas mais importantes na questão do louvor, dentro da história bíblica, sem dúvida nenhuma, é o rei Davi, não é? O rei Davi, ele é um ícone nessa questão. Ele é o autor de, né, vamos dizer, a maioria dos salmos. A maioria dos salmos foi Davi quem escreveu. E nós sabemos que os salmos são cânticos. Os salmos são músicas. Os salmos eram
cânticos que eram cantados no templo, que eram cantados, depois se tornou o cântico que era entoado em todo Israel para louvar a Deus. E é muito significativo a gente entender que a Bíblia fala que Davi ele era um profeta. Olha que interessante. A Bíblia reconhece e fala que Davi era um profeta. Atos 2, 29 a 30 diz assim, olha só, vamos dar uma passeada na Bíblia agora, para a gente entender essa questão do louvor e essa questão da inspiração do louvor na Bíblia. Atos 2, 29 a 30. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Esse era o discurso de Pedro, né, falando sobre Davi. Mas olha o que ele diz. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Então, Pedro, ao fazer o seu primeiro sermão, ele já declara algo que era conhecido e era tido como uma verdade, e é uma verdade bíblica, que Davi ele era um profeta. Ele era um profeta. E nós podemos ver o seguinte, que no ministério dele, ele se destacou como profeta, não entregando profecias como Samuel entregou, como Natã entregou, como Isaías entregou. A gente não vê Davi se levantando, né, e dizendo, olha, assim diz o Senhor, e trazendo uma profecia para Israel. Nós não vemos em nenhum momento Davi fazendo isso. Mas então, como é que Davi era profeta? Em que momento Davi se revela profeta para a nação de Israel? E aí a gente vê isso, no momento em que ele compunha, no momento em que ele compôs salmos. Ele compôs salmos messiânicos. O Salmo 2, o Salmo 16, 22, 34, 41, 64, 68, 69, 110. Todos esses salmos são salmos que fazem menção e profecias sobre Jesus Cristo, hein? Não estou falando de outras coisas, não. Não estamos falando de outras profecias que ele cantou sobre a questão de Israel, a questão do que iria acontecer. Nós estamos falando, eu só estou falando aqui dos salmos messiânicos que Davi cantou, que Davi falou, que Davi ministrou, né? Que ele intuou. Então, olha, quando Pedro fala que Davi era um profeta, ele fala que Davi era profeta e como ele manifestou essa profecia? Através daquilo que ele compôs, através das músicas que ele fez. É tão interessante isso. Por quê? Porque a profecia era algo que estava envolvida no louvor. O espírito profético, ou seja, aquilo que vinha do Senhor, aquilo que era uma inspiração do Espírito Santo, é que vinha sobre os autores das músicas bíblicas, como nós podemos ver. E isso é tão interessante a gente ver que essa ênfase sobre louvor e música dentro do ministério dos profetas, isso não é só de Davi em diante. Lá no Êxodo, nós já vemos isso. Êxodo, nós temos uma mulher chamada Miriam, a irmã de Davi, perdão, a irmã de Moisés. Miriam, a irmã de Moisés. E ela era uma profetisa. E ela compôs também um cântico ao Senhor. E, em Êxodo 15, 20 e 21, diz assim, então Miriam, a profetisa, irmã de Arão e também de Moisés, pegou o tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, a Miriam usou da música para também trazer menções proféticas sobre aquilo que Deus fez e faria dentro do povo de Israel. E isso lá, já no Êxodo, na saída. E nós notamos uma coisa, que o louvor sempre esteve presente dentro do culto a Deus. A música e o louvor
sempre esteve presente dentro do culto a Deus. A adoração, e vamos entender isso, nós já falamos sobre isso, a adoração não é cantar. O louvor e a música, como a oração, como qualquer outra coisa, são formas que adoramos, né? Nós adoramos através da música, nós adoramos através da oração, nós adoramos através do serviço, nós adoramos a Deus através daquilo que a gente faz. Só que o louvor e a música, eles já e sempre estiveram presentes no meio dessa questão do culto e no meio desse envolvimento de adoração a Deus. E olha, durante o ministério de Samuel, também do profeta Samuel, antes mesmo de Davi se tornar rei, nós vemos que os profetas, eles cantavam e usavam instrumentos musicais para profetizar. Olha que coisa linda, gente. As profecias bíblicas eram usadas e eram feitas por profetas enquanto eles cantavam, enquanto eles tocavam. Samuel disse assim ao rei Saul, né? Isso está lá em 1 Samuel 10:5. Diz assim: encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, de tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Olha só, Samuel falou para Saul: olha, você vai por este caminho e você vai encontrar um grupo de profetas que eles estão descendo do monte, eles estão vindo lá do alto. E você vai ver que eles têm saltério, eles têm tamborins, eles têm atabaques, eles têm flautas, eles têm harpas, eles têm instrumentos. E eles vão estar cantando e eles vão estar profetizando ao Senhor. Ou seja, a gente vê essa questão da inspiração do louvor dessa maneira, sendo feita dessa maneira. A poesia, o canto e a música sempre foram uma parte intrínseca, uma parte que estava sempre envolvida no dom de profecia. Ou seja, os profetas, eles usavam a poesia, o canto e a música como uma forma de ministrar, de levar, de apregoar a palavra de Deus, aquilo que iria acontecer, os desígnios de Deus e a vontade de Deus para a nação. Olha a importância do louvor, da música dentro do contexto bíblico. Olha a importância da música dentro do aspecto de culto, dentro do aspecto de vida de toda uma nação. Como isso é importante. Como isso não pode ser relegado e levado a uma questão assim de segundo plano, né? Então, por exemplo, nós encontramos dentro dessa ótica de poesia, canto e música, nós encontramos muitos exemplos disso na literatura do Antigo Testamento. Nós temos Lamentações de Jeremias, né? Que nós temos a oração do profeta Abacuque. Abacuque canta, né? Abacuque era músico. Abacuque, ao profetizar, ele fala sobre dar a Deus o louvor. Então, ele canta, está lá em Abacuque 3. Mas isso também não é só lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o Cântico de Maria. Quando Maria... Olha que coisa linda, gente. Eu acho isso tão importante. Quando Maria descobre que está grávida do Salvador, ela manifesta a sua gratidão, o seu louvor, ela manifesta a sua adoração a Deus através de um cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E aí a gente vê o canto de Maria, o canto de Maria. Nós temos o canto de Zacarias, nós temos o canto de Simeão, que é poesia também, ele fala. Nós temos, olha, isso está em Lucas 1, 46, 45, 68, 79, Lucas 2, 29 a 32. Nós temos essas manifestações bíblicas de louvor, de poesia, de canto, de música. Essa era a inspiração dessas pessoas, né? E quando a gente vai para o Apocalipse, então, aí pronto. Apocalipse, aí a coisa pega. Por quê? Porque depois do livro de Salmos, olha que interessante,
depois do livro de Salmos, nenhum outro livro bíblico tem tantas canções, tantos louvores, tantas músicas que adoram ao Senhor como Apocalipse. É o segundo livro que mais tem canções, que mais tem música, que mais tem louvores, que adoram ao Senhor. É exatamente o livro que fala sobre a volta de Jesus, que mostra a vitória da igreja, né? Então, é muito gostoso a gente imaginar e ver isso, né? São cânticos repletos de vitória, de bênçãos, de virtudes do Senhor que nós encontramos no livro de Apocalipse. E a Bíblia fala, né? A Bíblia ela é muito clara ao falar para a gente o seguinte, que nós devemos cantar com o Espírito e hinos espirituais. Olha que interessante isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a inspiração do louvor tem que ser algo que vem do nosso relacionamento espiritual com o Pai, que vem do nosso relacionamento com Deus. Essa é a verdadeira inspiração do louvor. Não pode ser simplesmente algo comercial, não pode ser simplesmente algo feito para animar as pessoas, para trazer às pessoas um sentimento de bem-estar. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14:15. Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Efésios 5:19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, quando ele fala à igreja como ela deveria proceder, ele sempre fala sobre essa questão de salmos. Salmos, o que são? Salmos são louvores. Ele fala salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele fala que você cante, que você louve. Irmãos, os cultos eram cultos onde as pessoas se alegravam, onde as pessoas adoravam ao Senhor usando música, seja uma música de contemplação, seja uma música de alegria, seja qual for, mas eles faziam isso. E Paulo fala que não seja algo simplesmente produzido pelo entendimento e carne, mas que seja algo espiritual. Espiritual. Essa é a grande questão que nós temos que pensar hoje, o que nós oferecemos a Deus em termos, agora eu vou falar, em termos de letra. Em termos de letra. Melodia eu não vou falar muito não, porque melodia, música é música, né? Agora, a letra é o que fica. É interessante que, por exemplo, se a gente for nos Salmos, lá tem alguns tons escritos, né? Tem tons escritos lá no Salmo. Ao mestre de louvor, aí tem o nome do tom lá, e são tons que a gente não conhece hoje, que a gente não sabe hoje. Se eu pedir, por exemplo, para a Liene, que está aqui, que é música, Liene, toca o Salmo primeiro para a gente, da forma original que Davi tocava, né? A Liene vai falar assim, pastor, agora... eu não tenho nem ideia de como é. Eu não tenho ideia do tom, não tenho ideia da melodia, não tenho ideia da harmonia, não tenho ideia... Né? Não é verdade? Não sabe nada disso. Não sabe se, vamos dizer, se era um ritmo frenético, se era um ritmo, né? Bem-aventurado o homem que anda, que não... Não sabe se era bem-aventurado o homem que não anda com pedras assim. A gente não sabe dizer. A gente não sabe dizer o ritmo, a melodia, como era. Mas uma coisa que ficou é o quê? Não importa qual seja o ritmo, não importa qual seja a melodia, não importa nada disso. O importante que fica é a letra. Porque a mensagem que importa é a letra. É a letra que deixa toda a mensagem, é que torna o louvor verdadeiro ou não. É a letra que torna significativo aquilo que estamos cantando. Lógico, a melodia, né? Os músicos, quando são inspirados e fazem também
melodias lindas que tocam o coração, isso é maravilhoso. A gente ouve uma melodia que nos eleva, é uma coisa tremenda. Isso também é divino, mas o que fica de mensagem para guardarmos no coração é a letra. Os salmos, irmãos, eles foram cantados há mais de 2.000 anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás, e as letras deles ainda, quando lemos, mexem conosco. Quem é que não se emociona ao ler o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz, né, repousar em pastos verdejantes. Irmãos, quem é que já viram quantas melodias já foi feita para esse salmo? Eu conheço umas 4 ou 5 pessoas que criaram melodias diferentes para a mesma letra. A letra continua a mesma. E uma melodia, às vezes, toca mais do que outra, porque a gente gosta mais de uma do que de outra. Né? O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, a letra está ali. Quantas músicas podem ser feitas e já foram feitas sobre ele? Então, muitas músicas. Então, o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, né? Tem, celebrai com júbilo ao Senhor. E eu já vi ela em outro ritmo, já vi. Então, são tantas coisas. Agora, o que fica de inspiração é aquilo que foi escrito, é aquilo que foi dito, é aquilo que está registrado. E a minha pergunta é, qual é a base, qual é a fonte de inspiração do que nós cantamos hoje? Paulo fala que nós deveríamos cantar com o espírito e hinos espirituais. Quando eu falo cantar com o espírito, mas não quer dizer que você vai cantar fora de si, né? Não, ele está falando cantar com o espírito, quer dizer o seguinte, o que me liga a Deus? O que me relaciona com Deus? É o espírito que habita em mim, que Deus colocou em mim. Então, ele fala que nós devemos cantar em espírito e hinos espirituais. Em hinos espirituais. Algumas pessoas acham que hinos espirituais são hinos que as pessoas deveriam cantar em línguas estranhas, com o dom de línguas. Que cantar em espírito é cantar em línguas estranhas. Não é isso que Paulo está falando. Se nós fôssemos falar, e se nós formos falar sobre dons espirituais, nós vamos ver que Paulo ele ensina que quem ora em línguas estranhas, ora louvores a Deus. Então, a pessoa não precisa cantar em espírito para cantar louvores a Deus. Se ele ora em línguas estranhas, que é o que a Bíblia fala que é, ele ora louvores e as grandezas de Deus. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios. Então, a gente aprende isso. Então, quando ele fala aqui de hinos espirituais e cânticos espirituais, ele não está falando, irmãos, de nós cantarmos em línguas de anjos, em línguas estranhas, em línguas que as pessoas não irão entender, nada disso. Ele está falando de nós cantarmos aquilo que é inspirado por Deus, aquilo que me reconecta, aquilo que me põe em ligação com Deus. É aquilo que atinge, que alcança o coração de Deus, porque vem de Deus, né, para o nosso coração. Paulo fala assim em Romanos, que porque nós temos o Espírito de Deus, o nosso espírito clama, Abba, Pai. Ou seja, chama Deus de papai. O que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito? Olha que coisa linda. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. A Bíblia fala que ninguém entende as coisas de Deus senão o próprio Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus com o nosso espírito, que ele nos deu, que ele nos selou com ele, que faz isso tudo. Então, a importância, irmãos, de nós termos hoje a inspiração do louvor. Irmãos, quantos louvores hoje são proféticos? Quantos louvores hoje são realmente proféticos? Quantos louvores hoje falam dos mistérios, da grandeza, da verdade bíblica? A gente vê e a gente nota, irmãos, que a gente tem vivido essa fase, que os louvores hoje eles não são feitos para agradar e cultuar e adorar e louvar a Deus.
eles são feitos para agradar a homens. O ritmo, a letra, tudo tem que fazer bem para a gente. É a gente que tem que se sentir bem, né? Eu já contei uma vez na igreja, e eu já falei, eu acho que até em estudos também aqui, uma mulher que em determinado momento estava numa igreja lá em São Paulo, de um pastor amigo meu, e ela, depois do culto, ela foi chegando e caminhando, né, para frente da igreja, sapatinho, né, toc, 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 toc. Chegou lá na frente, virou para o pastor e falou assim: olha, pastor, quero dizer uma coisa. O culto hoje foi horrível. Ele falou: é mesmo, irmã, mas o que fez o culto ser tão ruim assim? Ela falou: o louvor não falou ao meu coração. A mensagem não falou ao meu coração. Olha, pastor, entrei nesse culto e estou saindo desse culto do mesmo jeito, porque nada hoje falou ao meu coração. Aí o pastor falou assim: glória a Deus. Glória a Deus. Ô, irmã, agora eu estou feliz. Aí ela: ué, pastor, eu venho aqui reclamar e falar que está tudo ruim, que o culto foi ruim, e você está dando glória a Deus? Ele falou assim: ô, tô, porque quando a senhora fez isso, a senhora me trouxe, então, que hoje o culto realmente foi para quem deveria ser, porque o culto não foi feito para a senhora, o culto foi feito para Deus. O culto não foi feito para a senhora se sentir bem, para a senhora se alegrar. A mensagem não foi dada para você, para a senhora se alegrar, para a senhora se sentir bem. Esse culto foi tudo feito para Deus. A mensagem foi a mensagem que Deus mandou falar, porque ele queria ser glorificado através dela. O louvor foi o louvor que foi cantado para a glória dele, não o seu. Então, sabe, irmãos, é isso que a gente tem buscado muito. A gente busca muito na igreja, especialmente na área de música e louvor, o quê? Aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem. É aquele ritmo, é aquela música, é aquela letra que eu gosto. Mas será que elas são expressões de adoração, de louvor, aquilo que Deus realmente queria? Sabe, irmãos, então, quando nós vemos essas expressões de cantar em espírito, hinos espirituais, isso indica que o segredo do louvor, irmãos, não é uma questão de talento natural, não é a questão de ter uma bela voz, de ser um bom músico. Não é isso que faz da pessoa ser aquele que vai adorar, aquele que vai louvar genuinamente, mas principalmente a pessoa ter uma vida espiritual abundante. O que torna a coisa mais importante, essas expressões que a gente vê, cantar com espírito, hino espiritual, isso quer dizer o quê? Que não é uma questão de talentos naturais, de boa voz, de qualidades técnicas se tocando, mas é principalmente uma vida espiritual abundante. Agora entendam, é claro que alguém que tem uma vida espiritual abundante, alguém que serve ao Senhor de coração, alguém que busca o Senhor de todo o coração e quer se envolver na área de música, na área de louvor e adoração, ele vai se empenhar para dar a Deus o seu melhor. Ele vai se empenhar para fazer o melhor. Porque a Bíblia fala: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu posso não ter muita capacidade como pastor, mas eu tenho que me esforçar para fazer o meu melhor. Entendem isso? Eu posso não ser tão capaz como outros pastores são, ser tão bom como outros pastores são, mas dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu tenho possibilidade, eu tenho que me esforçar para ser o melhor possível. O melhor possível. Então, eu não posso simplesmente confiar nos meus dons naturais, eu tenho que me esforçar para aprimorá-los, né? Eu sempre tive uma boa memória, mas eu tenho que estudar. Eu sempre tive uma boa fala, mas eu tenho que me aprimorar na hora de falar, já que eu sou um pastor e estou sempre pregando e anunciando a verdade do Evangelho. Então, nós temos que entender isso. E é interessante que até mesmo a ordem divina, olha que interessante, a ordem divina para que os instrumentos fossem usados nos cultos a Deus partiu dos profetas. Quando Deus instituiu e falou: olha, no templo vai ter os instrumentos. Quem falou sobre isso foram os profetas.
Gade, Natã e o próprio Davi. Segunda Crônicas 29 e 25 diz assim, olha só, olha que legal. Vocês sabiam que no tempo no tempo de Salomão, né? Mas que já no tempo de Davi isso foi criado, a escala de músicos. Na tenda da congregação, nos cultos, no templo de Salomão, tinha louvor 24 horas. 24 horas. Existiam os turnos dos cantores. É igual a empresa que trabalha 24 horas, as pessoas entravam. Qual é o seu turno? Oh, não, eu vou cantar agora de 2 horas até às 5. O outro, eu vou cantar de 5 até às 8. O outro, eu vou cantar de 8 até às 11. E aí, tinha os turnos. Tinha os turnos de cantores. E aí, a Bíblia fala assim, em 2 Crônicas 29 e 25. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Quando Salomão instituiu e colocou o templo para funcionar, ele falou, olha, os símbolos vão ficar aqui, as liras vão ficar assim, a harpa vai ficar desse jeito. Tudo segundo o que foi escrito antes pelo rei Davi, por Gade e pelo profeta Natã. E a Bíblia fala que todos eles eram profetas. E aí ele fala, foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Até a posição em que esses instrumentos ficavam dentro do templo foi algo que Deus ordenou através dos profetas. Então, amados, desde que foi dado essa instrução por meio desses 3 profetas mencionados, músicos, compositores e poetas, eles começaram então a fazer parte do grupo de ministros que serviam na casa de Deus. Olha só, existiam os músicos que serviam como ministros na casa de Deus. Então, irmãos, é interessante isso. E é muito importante que a gente tenha em mente essas coisas. Nos dias de hoje, qual é a iniciativa de se ter música no culto? Por que temos música no culto? O que nos leva a termos louvores no culto? A maioria das pessoas falam assim hoje, a gente tem a música porque as pessoas gostam, porque atrai. A gente usa música muito hoje para atrair pessoas. Na verdade, a música na igreja não deve ser para atrair pessoas. A música na igreja deve ser para entronizar a Cristo, a Deus, porque a Bíblia fala que ele habita no meio dos louvores. Não é uma concepção diferente? Quando a gente vai fazer do louvor, para que a gente está fazendo? Qual é o alvo de nós cantarmos? É agradarmos as pessoas, é trazermos aquilo que as pessoas gostam, ou é trazermos aquilo que é para o Senhor? É darmos ao Senhor a honra que ele merece. Darmos ao Senhor aquilo que ele é digno de receber, né? As músicas, então, elas não podem ser, né? E elas não foram tomadas naquele tempo, e elas não podem ser tomadas hoje simplesmente por artistas. Música e louvor na igreja não pode ser feito por artistas, mas elas têm que ser feitas, elas têm que ser ministradas, olha o termo forte que eu vou usar, por profetas. Por profetas. Por quê? Porque a música era uma ordem profética. Aí você fala, mas como assim profético, Elcio? Como assim profeta? Todos nós somos profetas? Se nós anunciamos as virtudes do Senhor, se nós anunciamos a palavra, todo pastor ao pregar, ele não é um profeta? Ele é um profeta. Então, se eu falar, todo mundo que cantar aquilo que a palavra de Deus diz, esse também não vai ser um profeta? Vai. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é essa a intenção. A intenção de nós resgatarmos a necessidade de sermos espirituais
e darmos a Deus o que é espiritual. Com isso, a gente se torna muito mais seletivo naquilo que a gente canta, o que a gente escolhe para cantar, e o que a gente vai cantar dentro do culto ao Senhor. Eu queria parar por aqui, porque depois, semana que vem, a gente vai continuar falando sobre isso. Nós vamos falar mais sobre essa questão desse louvor profético, e eu vou falar também sobre liberdade ou disciplina, sobre essa questão de que aonde há liberdade, né, a gente pode fazer o que quiser, e muita gente usa disso para fazer hoje algumas coisas no louvor que não deveriam. Mas nós temos mais coisas para falar sobre essa questão da profecia, sobre essa questão da espiritualidade, da inspiração do nosso louvor. Que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa orar sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Está aberto aí para quem quiser falar, se alguém quiser comentar, fique à vontade. Esse é o momento. Pastor, eu acho muito interessante você falar do louvor, a importância do louvor dentro da igreja. E você mesmo citou um exemplo dessa mulher que teve na igreja, em São Paulo, que ela não foi tocada pelo louvor, que foi tocada dentro do louvor, porque, na verdade, ela não estava preparada, entendeu? Então, acho que o louvor, por exemplo, eu fui puxado para dentro da igreja, fui puxado através da minha mãe, na verdade, eu sempre sentia o louvor me tocar. Então, se aquele louvor, como você mesmo citou, é mesmo um louvor que tenta buscar essa conexão com Deus, quem está ali no meio do culto, ele vai sentir essa presença, porque está totalmente ligado, não simplesmente só nas palavras, as palavras provavelmente vai tocar, mas talvez o louvor, da letra do louvor, que vai fazer essa conexão, vai fazer que a gente sinta essa presença do Senhor na casa, ali presente. E eu acho isso fantástico, eu sempre acho que eu sou muito puxado pelo louvor, eu sou da letra, eu sou muito, muito tocado, entendeu? Através da palavra, mas principalmente eu me sinto que sou muito tocado do louvor também, que é um louvor que realmente o louvor está ali mesmo conectado com o Senhor, fazer essa conexão. Não, e sem dúvida, Marciano. Nós falamos sobre isso semana passada até, a questão de o louvor, ele prepara e ele é aquele que deixa o ambiente para que Deus se manifeste. Então, com certeza, quando a gente louva, o louvor ele tem esse poder? Tem. Por quê? Porque o poder, o louvor ministrado, como nós estamos falando, da maneira correta, ele vai entrar e ele vai tocar no coração daquele que está ali para cultuar ao Senhor. As pessoas vão sentir-se tocadas. A grande questão toda, que nós até falamos muito sobre isso, é o seguinte: não se pode usar a música apenas como uma fonte de emoção, como uma fonte de estarmos emocionados e ficarmos emocionados, mas não sermos tratados por Deus para sermos verdadeiros adoradores. Por quê? Porque a música emociona. A música emociona, com certeza. Uma das coisas que mais emociona a gente é a música. E muita gente se emociona durante o culto, se emociona com a melodia, se emociona até com a letra, mas o seu coração não está disposto a ceder, a obedecer, a se tornar e a viver como um verdadeiro adorador. Porque nós vimos que adorar é mais do que cantar, é obedecer, é fazer a vontade de Deus. Então, eu concordo plenamente com você. Essa mulher, por exemplo, o culto não foi uma bênção para ela, sabe por quê? Porque ela não era uma verdadeira adoradora. Ela buscava coisas somente para ela. Ela não foi render nada a Deus. Ela foi buscar só para ela. E é muito interessante isso também, porque muitas vezes a gente chega na igreja e a gente chega vazio, não chega? Muitas vezes a gente chega vazio. A gente chega aflito, angustiado, a gente chega machucado, a gente chega de tantas formas na igreja e vai participar do culto. E aí, durante o louvor, a gente é preenchido, não é? Por quê? Porque o espírito, lembra que eu falei, o espírito, a Bíblia não fala que, eu não estou falando que o louvor ele é espiritual,
E Deus usa dessas coisas para o quê? Para nos preencher, para trazer paz, para trazer renovo, para trazer esperança, para trazer cura ao coração da gente enquanto a gente louva. Aí você fala, então isso foi para mim? Não, foi para Deus. Mas a mensagem daquilo que foi para Deus é igual a mensagem que a gente prega. Ela vai para Deus, ela vem de Deus para o nosso coração. Ela nos atinge, ele nos edifica, ele nos exorta, ele nos consola. A profecia, a Bíblia fala que a palavra profética, a profecia dada, ela edifica, exorta e consola. O louvor, ele pode fazer a mesma coisa se ele tiver esse espírito contido nele. A palavra pregada também faz a mesma coisa. Edifica, exorta e consola, não é? Olha, e a Bíblia fala que isso é a profecia. Então, é muito gostoso quando a gente entende, Marciano, eu concordo plenamente com você. Nós somos atraídos, sim. Agora, a gente não pode usar o louvor como se fosse apenas uma isca para agradar pessoas, é nesse sentido. O louvor ele vai atrair. E o verdadeiro louvor ele vai atrair pelo significado da sua palavra, por tudo aquilo que ele tem, por tudo aquilo que ele opera no coração do homem. Então, isso é maravilhoso. Thelma? Porque, pastor, a mesma responsabilidade que, no caso, o senhor tem de ir lá na frente, na palavra falar do senhor, o louvor é a mesma coisa. O louvor tem que falar no meu coração. Para aquilo, quando eu verbalizo, aquilo já está dentro de mim, aquilo falou no meu coração. Então, no ensaio, por exemplo, é um momento de ensaio, aí você ensaia tudo. Mas aí, na hora do louvor, é um momento que você está prestando aquele louvor a Deus. Então, aí ele soa de uma forma diferente, né? Ele soa de uma forma completamente diferente. Então, eu acho assim, igual o senhor falou, é uma forma profética, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente canta sobre sua vida, vou profetizar nenhuma maldição, né? Você realmente está declarando aquilo para as pessoas, né? E assim, você mesmo está sendo ministrado por Deus através daquele louvor. Eu acho isso, né, igual o senhor está falando, é uma coisa que ele tem os dois lados, ele fala comigo para depois falar com o outro. Com certeza, a gente tem que, quando a gente verbaliza, quando a gente dá a Deus o nosso louvor, a gente tem que dar aquilo que a gente é. É por isso que, às vezes, a gente fala, não existe, às vezes, alguns momentos que as pessoas, você nota a indiferença das pessoas que estão louvando, a frieza. Ela pode ter uma voz bonita, ela pode estar cantando, ela pode estar fazendo tudo aquilo, mas você nota por quê? Porque ela está pronunciando palavras verdadeiras, mas aquilo não faz parte dela. Então, aquilo não é o verdadeiro louvor, aquilo que Deus deseja. Pode falar, Iracema? A Thelma estava falando a respeito do ensaio, e eu estava pensando, é uma boa coisa que no ensaio é a hora que você se preocupa com o tom da sua voz, com a letra da música, de gravar, com estar em conjunto com os outros que estão tocando. Quando finalmente chega na hora do louvor, você deixa de se preocupar com todas essas coisas porque você já praticou, já ficaram na sua mente, e agora você pode louvar só com o coração. É exatamente isso. E aí acontece, por exemplo, aí vocês vão entender agora, não é justificando, né? A gente ensaia, e às vezes no ensaio, o ensaio sai melhor do que, assim, não melhor, aquilo que você ensaiou sem nenhum erro de entrada, de tom e de nada. Chega na hora, a gente erra o tom, erra a entrada, erra a letra, mas isso não muda o significado do louvor, da adoração para quem é. Exatamente, a gente ensaia antes, a gente se prepara antes para dar a Deus o melhor. E quando você oferece isso para Deus de todo o seu coração, isso é aceito por Ele. Isso é tão prazeroso, é tão gostoso, porque você sente, é como se reverberasse de volta aquilo que você deu,
ele se manifesta de volta no seu coração. E essa é a verdadeira emoção, o sentimento, a adoração. É você sentir a presença de Deus real em você, mediante aquilo que você está dando a ele. Ele fala, eu aceito, meu filho. Mesmo sendo tão imperfeito você, né? Eu aceito, porque você está dando para mim de coração. Isso é lindo. Thomas. É interessante que o Salmo 22 não diz que ele inhabita qualquer música que nós usamos, mas ele inhabita os adorações dele. Sim, sim. Verdade. Ele habita no meio da adoração. Exatamente. Não é qualquer coisa, mas é aquilo que atinge a ele, que é feito para ele. Isso é muito importante, é muito sério. Por isso que a gente tem que dar a Deus a nossa adoração. E aí entra uma coisa. A gente pode falar disso, com certeza a gente vai estar falando disso em outro momento, mais adiante. A adoração ela é singular, ela é pessoal, porque a Liene, o Thomas, o Rodolfo, Iracema, Marciano, Thelma, cada um de nós adoramos a Deus de uma maneira diferente. Nós podemos estar cantando a mesma música. Nós podemos estar cantando a mesma música, dando o mesmo louvor. Nós podemos estar cantando o mesmo salmo. Para não errar de letra, eu vou falar. Estamos cantando o mesmo salmo. Mas vai ser uma adoração diferente dada a Deus. Por quê? Porque ela é resultado da intimidade, do conhecimento, da experiência, do relacionamento que cada um de nós temos individualmente com Deus. E da necessidade, e daquilo que a gente está dando, e daquilo que Deus está se revelando a nós, individualmente. A gente pode cantar uma música e durante essa música eu senti uma alegria tremenda. Já a Iracema pode sentir um quebrantamento muito grande. Não é? Na mesma música. Nós dois podemos chorar. Iracema pode chorar por quebrantamento e eu chorar de alegria. Né? Mas são experiências diferentes no meio da mesma melodia, no meio da mesma letra, da mesma adoração. Resultado do quê? Do relacionamento pessoal que cada um de nós temos com Deus. Amém, gente? Depois a gente vai continuar falando sobre isso. É um assunto muito gostoso, eu gosto. Eu acho que tem muita coisa assim que a gente pode melhorar, se aprofundar, entender mais. Então, eu gosto muito disso e eu acho que tem muita coisa interessante para a gente ouvir e aprender ainda do Senhor em relação a isso. Amém? Depois a gente vai continuar falando sobre isso. Obrigado a todos, obrigado Marciano, Rodolfo, Iracema, Thomas, Liene, Thelma, no aeroporto. Obrigado, Thelma, por tanto carinho, viu? Participar mesmo daí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante. Amém. Vamos orar então.